Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre uma alteração na saúde que é a hipertensão arterial. Uma doença muito comum e, como dizemos, multifatorial. São vários os elementos que levam ao aumento da pressão arterial. Aumentos sustentados. A doença não é a pressão arterial ter, num determinado momento, um aumento da sua cifra, dos seus níveis. A doença é a manutenção desses níveis elevados e sustentados, que causam aumentos do risco dos órgãos chamados de alvo, que é o coração, os rins, o cérebro e os vasos. Portanto, a hipertensão arterial causa um aumento do risco cardiovascular. Essa doença, ela é muito frequente, como vamos ver a seguir. Uma estatística de companhia de seguro dos Estados Unidos, não é uma estatística médica, é uma estatística de uma companhia de seguro, mostrou um dado quase que diria alarmante, que a diferença de manter a pressão em níveis de 120 por 80 milímetros de mercúrio, que é uma medida médica da pressão arterial, para 150 por 100 milímetros de mercúrio, essa diferença causa uma diminuição da expectativa de vida de 16 anos. É claro que isso é um dado estatístico, não vale para uma pessoa, mas é um risco cardiovascular, um risco de vida que pode ser de até 16 anos. Essa doença tem uma prevalência tanto na idade quanto ao sexo e, naturalmente, ela é mais prevalente na pessoa com mais idade, mais prevalente a partir dos 40 anos de idade. Mas mesmo pessoas jovens podem ter pressão arterial elevada. Nos idosos, a pressão arterial tem uma prevalência maior e, naturalmente, um risco cardiovascular maior, porque ela não começou quando essa pessoa se tornou idosa. Essa hipertensão arterial começou muito antes da vida dessa pessoa e foi danificando, vamos usar esse termo, os vasos, os órgãos, causando então os prejuízos que comprometem a longevidade dessas pessoas. No Brasil, acredita-se que existam 13 milhões de pessoas, esses dados não são tão recentes, com pressão arterial acima de 160 por 95, 160 por 95, e 13 milhões com pressão arterial limítrofe, 140 por 90, que poderão, com o tempo, se transformarem em hipertensos mantidos. Curiosamente, o controle da pressão arterial é relativamente pequeno nos diversos países do mundo. Nos Estados Unidos, a pressão arterial é controlada adequadamente apenas em 27% das pessoas hipertensas. 27%. O mais curioso é a Inglaterra. Por algum motivo, na Inglaterra, o controle da pressão arterial é muito pequeno, pelo menos nessa estatística que não é tão recente, mas que apenas 6% dos hipertensos ingleses têm o seu tratamento com controle da pressão arterial. Então vejam que é uma doença que, além de muito prevalente, que além de trazer muito risco à saúde e à longevidade, é muito pouco adequadamente controlada.